Perfil Empreendedor, o programa para você que quer empreender com propósito, inovação e lucratividade. Olá, amigos e amigas da Rádio Cultura, do portal RC1. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Estamos começando mais um episódio do podcast Perfil Empreendedor. Para você que quer empreender com propósito, inovação e lucratividade. E hoje nós temos um convidado muito especial, o Lucas Lima, um cara que eu admiro demais, tem uma história de superação no empreendedorismo fantástica. E hoje, dando a volta por cima, ele ajuda outros empresários, outros profissionais liberais a também conquistar o seu sucesso. Mas antes da gente começar a conversa com ele, vamos ver quem que está apoiando o empreendedorismo? Lucas Lima, meu amigo, seja muito bem-vindo aqui aos nossos estudos do Grupo RC1. Valeu, obrigadão, cara. Foi um prazer estar aqui com você. Estou aqui para servir, para ajudar no que precisar e pode mandar a pergunta que for aí que eu estou pronto. Maravilha. Para servir. Nós vamos ter esse bate-papo aí gostoso, descontraído, como a gente sempre faz aqui, mas sempre trazendo muitas histórias bacanas, informações relevantes para quem empreende, para quem quer empreender, para quem já é empresário ou empresária. E Lucas, vamos começar lá do comecinho, que a gente se conhece já há alguns anos, conheça um pouco da tua história. Como é que nasceu o empreendedorismo na tua vida? Tá, vamos lá. Empreendedorismo é um negócio meio maluco, porque eu acho que eu não sei se no meio do caminho da nossa trajetória a gente é picado por algum mosquitinho e muda de rota, eu não sei. Eu sei que meu pai é militar, hoje aposentado, minha mãe foi professora de escola pública, então assim, família tradicional zona, não tem muito, não tem empreendedores dentro da família e tudo mais, e eu costumo dizer que eu fui criado, né, para ser um militar e um profissional liberal em cima disso daí, então um dentista militar, um engenheiro civil militar, certo. E até comecei a fazer faculdade de engenharia civil, mas nunca fui um cara assim que gostei de estudar da forma tradicional. Sempre gostei de estudar, fui interessado por coisas que chamavam minha curiosidade. Sim. Mas estudar o normal assim nunca foi minha praia. Sim. Aliás, fazendo um parênteses aqui, quando a gente se conheceu, né, que a gente teve aquela tratativa, nos conhecemos por conta profissional, por um relacionamento profissional, você estava estudando direito e você me disse, eu estou estudando direito para me tornar um empresário melhor. É isso. Né? Você não tinha o objetivo de advogar, de exercer o direito, mas queria se tornar um empresário melhor. É isso. É ter o conhecimento em algumas necessidades do dia a dia do empreendedorismo, né? E nessa trajetória eu cheguei a fazer 2 anos de engenharia civil, saí fora da faculdade, porque eu gostava de trabalhar. Então comecei a trabalhar com 19 anos de idade, e aí foi. Faculdade, trabalho, e saí fora da faculdade. Com 22 anos de idade, eu tive a oportunidade de abrir um bar-restaurante. Sim. E aí Isso foi... Você é natural de onde? Conta pro pessoal. De Natal, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. E esse bar-restaurante foi lá em Natal? Foi lá. Família toda lá, enfim. O bar foi lá. E aí foi a primeira vez que eu me aventurei no empreendedorismo. E assim, forma mais amadora possível, né? Mais amadora possível. Entrei com um sócio, que trabalhava comigo em uma concessionária, que eu trabalhava também como vendedor na época, de carros, e durou 6 meses a empreitada. 6 meses foi o suficiente para tirar toda a e falir. Fali, totalmente. Cara, é uma loucura, porque é engraçado que o empreender tem disso, né? São os riscos. Sim. Eu acho que tem muitos bônus envolvidos, e a gente vai falar desses bônus, mas tem muito risco também. Mas se a gente souber onde a gente está colocando o pé, os riscos são controlados. Na época, eu simplesmente fui como achei que deveria ser e não foi bom. E eu fiquei no negativo, né? Na época, 120 mil, isso daí tem o quê?
há 11 anos atrás, não é nem... 11 anos atrás. 11 anos atrás. Só colocando a inflação já aumenta muito esse valor aí. E assim, quando você tem renda, receita e tudo mais, 120 mil reais você corre atrás. O ruim é quando você não tem nada, tá do zero, porque quebrou o negócio, tá sem receita, sem renda, e 120 mil negativo. Aquela história dos bancos ligando. Ixi, já recebi ligação de mais de banco. Nossa Senhora. E aí, nessa época aí, eu quis dar uma virada, uma mudada de chave. Foi quando eu fui para Pirassununga, interior de São Paulo. Eu tinha uma tia, hoje já falecida, uma tia que morava em Pirassununga. Eu liguei para ela. Um belo dia eu liguei para ela, estava num shopping almoçando, desesperado, não sabia nem o que ia fazer. Liguei para ela, perguntei para ela se ela não podia me receber 1 mês ou 2 meses aqui, lá em Pirassununga, para eu poder dar uma mudada de chave aí, enfim. E ela prontamente, não, venha-se embora e tal. Eu vim passar 1, 2 meses no máximo, eu passei 6 meses. E voltei para Natal só para me desvincular de tudo lá. Eu falei, cara, aqui é uma terra muito próspera, né? É uma terra que tem muita oportunidade, digamos assim. Pirassununga. E eu falo não só Pirassununga, tá? O estado de São Paulo em geral, sim, né? A região, enfim. E nessa época aí, acho que foi a maior dificuldade que eu passei na vida, que eu fiquei longe dos meus pais. Passei 6 meses com minha tia e quando mudei de vez para Pirassununga, aluguei um apartamento. Nesse processo todo de quebrar o bar, né, eu tinha saído da concessionária Renault, que eu trabalhava lá, e aí eu recebi uma rescisão, né? Sim. E aí a sobrevivência foi com a rescisão, cara. Porque o que eu pensei? A rescisão, eu vou segurar o dinheiro para sobrevivência. O restante eu vou fazendo dinheiro e tudo mais. Só que o dinheiro acaba, né? Se você não tem novas entradas, sim, o dinheiro vai acabando. E aí eu estava nesse apartamento que eu aluguei. E é interessante porque no quarto do apartamento tinha a cama, né? Do lado tinha um criado mudo, do outro lado outro criado mudo. E no criado mudo eu guardava o dinheiro em notinhas, né? As notinhas dobradinhas. Em espécie mesmo. Em espécie mesmo, porque... Bem tradicionalzão mesmo, né? Deixar o dinheiro ali quase que embaixo do colchão. E para você ver a questão da segurança, como eu estava inseguro com tudo na época. E outra, o banco estava negativo, não podia botar dinheiro em banco, tinha que abrir uma nova conta. Na época, quem tinha nome negativado não abria conta em banco tão facilmente. Banco privado não quer você se você tiver com negativado. Hoje em dia tem os bancos digitais, aí fica muito mais fácil. Sim. Mas aí eu guardei esse dinheiro do lado do criado mudo, na gavetinha lá, então todo dia eu pegava, almoçava, sobrevivência total. E aí o dinheiro foi acabando. Aí eu lembro um dia que acho que foi o dia mais assim, a decisão, né? Eu tenho que mudar, tá? Alguma coisa tem que acontecer. Não consegui acertar a mão. Algumas coisas eu entendi depois, na época eu não entendi. Eu entendi que eu tinha que passar por aquilo lá para poder me desenvolver em algumas áreas. A formação dessa mentalidade empreendedora, ela não é fácil, né? Ela é muito ali no sangue, suor e lágrimas, né? O pessoal que acha, né? Quem nunca viveu, quem nunca passou por isso, quem nunca teve um CNPJ, quem nunca quebrou uma empresa, não tem ideia do que é o sofrimento e a solidão até do empresário, muitas vezes, né? Forjar essa resiliência, essa fortaleza interior que nos faz ir além, apesar de todos os percalços. É ferro e fogo. E outra, hoje eu estou bem mais tranquilo com relação a isso. Empreendedorismo tem altos e baixos durante todo o momento da sua jornada empreendedora. Só que momentos diferentes, né? Altos e baixos diferentes e tudo mais. E hoje, o que eu falo para quem está empreendendo, até gente próxima e tudo mais. Cara, se está doendo, tá bom. Se está desconfortável, tá ótimo. Porque no momento que você estiver confortável, tem alguma coisa errada no caminho. Você não vai crescer. O crescimento acontece no desconforto. O aprendizado acontece quando você está desconfortável. Sim. Eu me lembro até uma ocasião, né? O meu filho Miguel estava sentindo muita dor no corpo. Ele estava ali na fase de adolescência, pré-adolescência, sentindo muita dor no corpo e tudo mais. E, preocupados, levamos ao médico, claro, né? O médico olhou, analisou, fez exames e falou, olha, essa é a dor do crescimento. Ele está tendo um estirão, está crescendo rápido nesse momento de adolescência e essa é uma dor típica do crescimento, do desenvolvimento. E isso a gente traz totalmente para uma pessoa que se coloca
em desenvolvimento, né? E é real, cara. Parece aqueles papos motivacional, mas não é. Se está desconfortável, pode ter certeza que você está sendo preparado para algo maior. Então, nem se preocupa se boleto está atrasado, nem se preocupa se está a situação muito, muito difícil, porque isso daí é a etapa necessária para poder crescer. Não tem jeito, seja por um aprendizado espiritual, emocional, financeiro, não importa, você está passando pelo processo. Hoje eu estou bem mais tranquilo com isso, mas na época eu não entendia. Na época foi muito difícil. E até esse dinheiro guardado dentro do criado mudo, eu lembro quando tinha os últimos R$10 lá. Os últimos R$10, acho que foi assim, foi a virada de chave, né? Que eu falei, meu Deus, e agora, né? E esses últimos R$10 era uma quarta-feira. A minha namorada na época, que até hoje, né? Minha esposa hoje, estudava em Uberaba, então ela passava a semana em Uberaba e final de semana ela voltava para Pirassununga. E final de semana era tranquilo, porque aí eu jantava sexta-feira, almoçava, jantava no sábado, no domingo na casa dos sogros, né? E durante a semana não tinha essa moleza. E aí os últimos R$10 que tinha dentro da gaveta, era uma quarta-feira, e aí eu peguei os últimos R$10 e aí aquela decisão, cara, o que eu vou fazer? Eu compro o almoço, aí quinta e sexta eu me viro para ver o que acontece. Enfim, comprei um galão d'água. Custava R$8, comprei um galão d'água de 20 litros e um chocolatinho de... Olha aí. E aí eu fiquei tomando água quarta, água quinta, água sexta. E assim, aquilo lá é como se tivesse sido a gota, sabe? Sabe quando você falou, tá, agora não tem mais dinheiro, agora não tem de onde tirar, alguma coisa eu tenho que tomar de ação. E na época a minha ação foi de humildade. Foi ligar para os meus pais, explicar a situação e falar que, ó, eu tô nessa fase aqui, porque a gente tem vergonha, né, cara? Ninguém claro, com certeza. tem orgulho de estar passando dificuldade. Com certeza. Né? Com certeza. A gente conseguir dizer para alguém que a gente está em dificuldade e pedir ajuda, pedir, né, estender a mão e falar, ó, por favor, me ajuda, isso não é fácil. É difícil. Não é fácil. E às vezes, eu até falo para a audiência que está ouvindo, às vezes é muito mais da gente do que do próximo. Para pensar, se alguém vem para você pedir ajuda, será que você não vai ter todo o prazer do mundo de ajudar essa pessoa? Né? A humilhação é mais interna, é mais um pré-conceito, digamos assim, da gente do que do próximo. Porque as pessoas estão aí para servir, ainda mais família e tudo mais. Né? Então, às vezes, um primeiro passo que você pode dar para sair de uma dificuldade, que é normal na jornada do empreendedor, é um passo de humildade. É ver quem é do seu time, de fato, quem está com você realmente, e falar, ó, eu estou nessa situação, tenho certeza que eu vou sair, mas eu preciso de ajuda para agora. Esse foi o primeiro passo. Legal, que bacana, hein? Olha, pensa, você imagina, né? Você ficar 2, 3 dias ali bebendo água, pensando, matutando consigo mesmo, remoendo aquela situação. E eu imagino o seguinte, que eu já passei por situações bastante difíceis também na minha vida, e como empresário, como empreendedor também. Acho que fica passando muita coisa na nossa cabeça, mas não sei se você teve isso também, ou concorda comigo. A nossa mente, quando esse bichinho do empreendedorismo pica, a nossa mente ela fica, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? É ideia em cima de ideia, é possibilidade em cima de possibilidade. Aconteceu isso com você também? Sim, uma das maiores travas que eu tive é o que fazer. É tanta ideia e tanta oportunidade, digamos assim, entre aspas, né? Tem um mundo para fazer. Não estou fazendo nada, eu preciso fazer alguma coisa. Que você não sabe qual caminho seguir. E até um ponto interessante é que, na época, quando eu comecei a tomar um novo rumo, digamos assim, empreendendo de novo, enfim, foi algo que, na época, eu já sabia. Não é isso que eu vou fazer para o resto da vida. Mas eu preciso salvar o momento, salvar o presente. Eu já sabia que o que eu ia fazer naquele momento não seria para o resto da vida. Eu queria simplesmente botar dinheiro no bolso de novo, pagar as dívidas e parar de fazer com que os bancos ficassem ligando. Era isso que eu queria naquele momento. Sim. E qual foi essa sacada? Na época, eu já tinha tido uma experiência com eventos, em Natal ainda, né? E aí, quando eu estava em Pirassununga, nesse momento,
dos R$10 e tudo mais, enfim. Eu falei, eu vou abrir uma empresa de eventos aqui. E na época eu queria abrir uma empresa de aluguel de cabine fotográfica. Era isso que eu queria abrir. Porque, ao meu ver, é um mercado que ia crescer. Não tinha empresas similares na cidade. Então, foi esse caminho que eu segui. E eu tive tanta dificuldade de montar essa empresa para locação, porque você tinha que construir estrutura, não vendia, não estava disponível no mercado como tem hoje. Enfim, cabine fotográfica é aquelas cabines que você vê em casamento, formatura, eventos corporativos, enfim, Sim, que você sim. entra na cabine, tira uma foto e imprime na hora. E era tão pouca informação na época que foi muito difícil de abrir. E eu abri, né? Inclusive, na época, meu pai pegou um empréstimo, eu precisava de R$15 mil. Meu pai pegou um empréstimo, não tinha margem, ele não tinha margem de fazer um empréstimo, já tinha os empréstimos dele, enfim. Uhum. E o empréstimo simplesmente surgiu, no momento certo surgiu. E aí foram uns R$15 mil necessários para eu poder iniciar esse negócio. E me deu tanto trabalho montar essa empresa de locação de cabine fotográfica que eu falei, cara, tem um mercado aí para poder fabricar isso daí. A gente já tinha fabricado a primeira, falei, por que não fabricar isso para vender? E aí, paralelo à locação, comecei com a locação, logo em seguida, paralelo à locação, fiquei com 2 setores, digamos assim. Né? Tudo amador na garagem de casa. O meu escritório, na época, para você ter ideia, era a sala de casa, uma mesa e uma cadeira. Não tinha nem a cadeira para a visita sentar, né? Para o cliente sentar. Então, foi tudo muito devagar. Faz parte do jogo. E aí eu montei a fábrica também, que na verdade o dinheiro veio dos próprios clientes, né? Eu comecei a gravar um videozinho para o YouTube e tudo mais, mostrando o evento. E aí começou a surgir pessoas interessadas querendo comprar também, para poder fazer a locação na cidade delas. E aí foi quando surgiu a fábrica e a gente foi crescendo, enfim, até que chegamos em um momento bem relevante, a maior fábrica de cabines fotográficas do Brasil na época. Olha que bacana. Não tínhamos tantos concorrentes assim, mas Sim. 15 a 20 concorrentes a gente tinha no Brasil, Bacana. mais ou menos. E se tornou a maior fábrica, a maior indústria de cabines fotográficas. Que depois acabou crescendo. A gente começou a fabricar pista de dança, Certo. totens fotográficos, exportamos equipamentos também para fora. Olha que experiência bacana. Então, a jornada do empreendedorismo é quase como se a própria jornada vai te alinhando nas rotas corretas para você crescer. Né? Cara, assim, empreendedorismo dói pra caramba. É como você falou, é solitário, nem todo mundo entende, pai e mãe é contra. Até hoje, é engraçado, hoje a fábrica, até para a audiência entender, ainda existe, né? Tá com outra administração, eu vendi essa fábrica, e hoje eu tenho uma agência de marketing. Mas só para entender, hoje eu estou muito melhor do que na época. E olha só que maluco. Até hoje, a minha mãe, por exemplo, pergunta, e como é que estão as coisas aí, os negócios? Não vale a pena estudar para concurso e tudo mais? O meu patrimônio, com 33 anos de idade, que é o que eu tenho hoje, é maior do que o do meu pai e da minha mãe juntos. Nossa. Com 33 anos de idade. Então, é difícil para quem está ao nosso redor entender isso daí. Sim. Porque eles cresceram em outra educação. Todos os empresários que já sentaram aqui, com quem nós já conversamos, e todos os outros com quem eu já lidei, as centenas de empresários com quem eu já lidei no decorrer da minha vida profissional, é a mesma coisa. Não adianta. O empreendedorismo é uma vocação. Então, assim como tem a vocação militar, a vocação para ser médico, a vocação para dentista, a vocação para um trabalho artesanal, enfim, para as artes e tantas outras vocações, o empreendedorismo é uma vocação. Eu enxergo dessa maneira também. E o nosso sistema de ensino, o nosso sistema educacional, ele foi moldado para criar mão de obra. Época de revolução industrial, época de franca ascensão nas indústrias. Então precisava de força de trabalho. A tecnologia ela era muito mais restrita do que hoje, ela era muito menos desenvolvida do que hoje. Então precisava-se de muita mão de obra braçal. Então as pessoas foram condicionadas a isso. Olha, vai para a escola, estuda, faz uma faculdade ali, se possível, faz um curso técnico, consiga um bom emprego, tenha segurança, entre aspas, tá? Você que está nos ouvindo pela rádio Cultura, segurança entre aspas. Né? Tem essa segurança ali no seu emprego e tudo mais. Segurança não existe, né? Não existe. Flávio Augusto fala isso categoricamente. Segurança não existe.
Não existe. Nós vivemos numa instabilidade total. A nossa vida é instável. Eu posso estar caminhando aqui, de repente ir ali trupicar e torcer o pé. E aí? Eu estava com um jogo de futebol marcado para a noite. Não existe estabilidade. Não existe essa segurança. É uma falsa impressão, não é? Então, quem tem essa mentalidade dificilmente consegue empreender, e até mesmo a mãe, o pai, né? Tem essa preocupação. Ai, coitadinho do meu filho, será que... É isso. Se ele fizesse um concurso para a Caixa Econômica Federal. É isso. E é engraçado que eu acho muito mais inseguro você estar no mesmo emprego, na mesma situação, com o mesmo salário, a sua vida inteira, do que arriscando empreender. É só uma questão de visão. É o mesmo fato, a pessoa empreender ou não, mas, ao meu ver, é muito mais inseguro você ficar na mesma situação o resto da vida do que empreendendo. Dói empreender? Dói. Mas dói também você ficar na mesma situação o resto da sua vida. Sim. Né? Então, são dores diferentes. Exato. E o aprendizado está aí para acontecer. Tudo que você vai aprender no meio do caminho vai acontecer. Sim, exatamente. São dores diferentes, são dificuldades diferentes. Sim. Não é? E assim, gente, não é porque tem vocação para ser médico que é melhor do que o outro, não é porque tem vocação para ser artista, músico, que é melhor do que o outro, não é porque tem vocação para ser empresário, empresária, que é melhor. Não é, são ações na sociedade, são personagens, né? Aliás, são pessoas, são homens, são mulheres que precisam cumprir o seu papel na sociedade, que precisam servir a sociedade de alguma forma. Cada um com a sua vocação, ou às vezes não está na vocação, mas sabe que é algo temporário, sabe que é algo ali, é um degrauzinho que precisa subir para depois alcançar o segundo e o terceiro e assim crescer. Então, realmente, essas dores fazem parte. E o que você... Quais seriam, assim, nessa fase já, que foi de sucesso, que você conseguiu transformar aqueles 120 mil reais de dívida, que com certeza depois correu juros e multas e tudo mais, né? Duplica, né? Triplica às vezes. Como é que você conseguiu transformar essa história de, poxa, 10 reais, um galão de água de 20 litros, 3 dias bebendo água, esperando a namorada chegar para poder jantar na casa do sogro e sem ela da saber, sogra. né? Imagina a vergonha na época. Nossa, imagina. E ainda por cima... e aí, já nessa fase da sua indústria de cabines fotográficas, da sua empresa de eventos de cabines fotográficas, quais foram as principais lições que você, como empreendedor, aprendeu? Você, como pessoa, aprendeu e falou, isso aqui está forjando o meu perfil empreendedor. Tá. A primeira coisa que eu entendi é que todo mundo tem limitações. Eu tenho minhas limitações, as outras pessoas têm limitações, e a gente tem que respeitar nossas limitações naquele momento. Nada impede de a gente expandir as nossas limitações, mas naquele momento você tem X de limitações. Outra coisa que eu aprendi também, que parece aquele clichê de suas amizades que estão à sua volta vão impedir você de empreender ou não vão deixar você crescer, mas é a pura realidade. Eu só consegui crescer quando eu me afastei de amizades ruins. Sim. Aliás, Lucas, abrindo um parênteses na sua fala, isso já é comprovado cientificamente, né? A psicologia comportamental e neurociências, hoje avanços nas neurociências já provam isso, que o ambiente em que a pessoa vive, ela tem uma influência enorme. Sim. Na formação do caráter da pessoa, no perfil da pessoa, na profissão dela, no comportamento dela de uma forma geral, nos hábitos dela. Sim, e isso daí funciona muito bem na prática. Tá? Eu só consegui crescer quando eu me afastei de algumas amizades. Hoje eu separo muito bem, porque é uma amizade de cachaça do que é uma amizade para andar na minha casa. Né? Então hoje eu consigo separar muito bem. Não tem problema você ter suas amizades, desde que você consiga separar o momento certo de se encontrar com elas. Outra coisa também é que seja amigos de verdade mesmo, aqueles de verdade, sejam familiares, sejam primos, tios, ou seja quem for. Todo mundo quer te ver bem, mas não melhor do que eles. Então, é entender que essas pessoas também vão te atrasar. Então, tomar cuidado com o que você vai falar para quem.
Quantas pessoas que estão ouvindo a gente já não falaram uma ideia de negócio, alguma coisa que quer empreender, ou qualquer coisa do tipo para um pai, para uma mãe, que não vai ter maldade contra você. Não vai ter maldade contra você, mas vai tentar te proteger. Sim. Entendeu? Então, exatamente. Quantas vezes você falou isso para um primo e o cara falou que não vai dar certo? Não que ele é malvado, mas ele não quer te ver melhor do que ele. Não quer te ver melhor do que ele. Todo mundo quer seu bem, mas ninguém quer te ver melhor do que si próprio. Então, são cuidados do que você vai falar, para quem você vai falar. Simplesmente vai lá e faz. Eu diria que 99% das minhas ideias que eu conversei com alguém, que seja quem for, pai, mãe, parente, amigo, quem for, foi contra a ideia. Falou, eu acho que isso daí não vai dar certo, não. Porque, de fato, uma ideia não tem que dar certo. O que dá certo é a execução da ideia. Planejamento. Exato. Planejamento. A estratégia e a execução. Exato. E simplesmente vai lá e faz. Vai lá e faz, mas e se não der certo? E se der certo? Sim. E eu vejo assim, por exemplo, acredito que você concorde comigo nesse aspecto. Muitas vezes o ser humano, ele tem necessidade de falar, né? Então, quando ele consegue ser mais comedido no falar e ouvir mais atentamente, isso é um grande trunfo para todo ser humano. E a gente, nessa ânsia de falar e feliz com aquela ideia, com aquele negócio que está surgindo e tudo mais, muitas vezes a gente acaba falando muito para muita gente. Mas muitas vezes não são as pessoas corretas para se falar. Sim. Por exemplo, se você quer aprender a cozinhar melhor, você vai procurar um serralheiro? Não é? Sim. Se você quer aprender a subir uma casa, você vai procurar uma costureira? Não. Então, muitas vezes, esse círculo também, o empreendedor se unindo a outros empreendedores, e hoje com o ambiente digital, é muito mais fácil isso. Não é? Hoje, um podcast como esse está trocando ideia. As pessoas que estão assistindo hoje estão bebendo aqui da tua experiência, estão aprendendo com a tua experiência. Experiência empírica. Não é algo de uma faculdade, não é um conhecimento teórico de livros, mas é uma experiência real. Então, quando a gente conversa com outros empreendedores, com outros empresários, com algumas pessoas que já trilharam um caminho, o diálogo é diferente, não é? Sim, e inclusive os saltos que eu tive de faturamento normalmente foi por causa de algum treinamento que eu fiz, foi alguma mentoria que eu fiz, foi algum networking que eu me conectei com alguém muito maior do que eu. Todos os saltos de faturamento que eu tive na empresa vieram de um aprendizado novo, de alguém que já tinha passado por aquilo lá. Todos, sem exceção. Eu me lembro quando eu não faturava nada, eu me lembro quando eu faturava 10 mil reais por mês, eu me lembro quando foi 30 mil, eu gravei um vídeo na época falando, minha próxima meta é 30 mil reais, e fui atrás daquilo lá por mês. E assim, depois chegou, você não cai mais, não desce mais. Eu me lembro quando minha empresa começou a faturar 100 mil, quando começou a faturar 200 mil por mês. Eu me lembro de todos esses detalhes, e todos eles vieram de alguma conexão que eu tive com alguém que já tinha passado por aquilo lá. Isso daí é muito poderoso. É como se você vivesse, vou te dar um exemplo, tá? Você vive numa casa que só tem rico. Sim. E você é pobre, mas só tem rico dentro dessa casa. Tem 5 ricos dentro dessa casa. Eles se reúnem todos os dias lá. A probabilidade de você ficar rico também é enorme, porque o ambiente te molda. Não tem jeito. O ambiente vai te moldar. O tipo de conversa, o ambiente, os hábitos. Exato. A mentalidade que você vai gerar, vai expandir sua mente para N oportunidades. E o contrário também acontece. Fique com 5 pessoas dentro de uma casa pobres de espírito, e a mesma coisa vai acontecer. Você também vai ficar pobre de espírito. Porque a pobreza não é só dinheiro, né? Está longe de ser só dinheiro. Exatamente. Aliás, parece chavão, como você já disse, né? Tem muita coisa que parece chavão, parece conversa motivacional, mas não é. Não. Hoje, gente, as neurociências, elas deram um up no conhecimento do ser humano, no funcionamento cerebral, que é incrível. Se a gente pegar as pessoas que construíram as suas riquezas, que construíram suas empresas, que fizeram suas empresas dar certo, tem muitos elementos de mentalidade, de forma de pensar, que são idênticos. Sim. Que são hábitos, são comportamentos, são formas de pensar diferentes. E muita gente, ao mesmo tempo, como a gente vê, existe muito isso, muita gente que ganha na loto, que ganha na Sena, que recebe uma grande herança, e poucos anos depois está pobre de novo.
Verdade. Porque não teve a mentalidade, não foi estudar, não teve uma mentoria adequada para fazer os investimentos, achava que o dinheiro não acabava, né? Não, só o dinheiro está aqui, pronto, agora vamos esbanjar. E, ao mesmo tempo, nós tivemos muitos empresários que, às vezes, caíram, quebraram, mesmo tendo grandes fortunas, e em pouco tempo depois reconstruíram suas fortunas e ainda mais. Um caso célebre, só que isso aconteceu há décadas atrás com ele, o Donald Trump, muito antes de ser presidente dos Estados Unidos. Verdade. Ele tinha um império no ramo imobiliário nos Estados Unidos, quebrou, as empresas quebraram, né? As empresas dele quebraram, e ele simplesmente reconstruiu tudo por conta da mentalidade, do network. É verdade. E até essa questão do... até esqueci o que eu ia falar. A gente estava falando da mentalidade, do network, aí você falou que muita gente, né, muitas famílias, muitas pessoas também, se elas têm ali a pobreza de espírito, né, a pobreza de pensamento. Assim, se você gosta e gosta da ideia de empreender, vai em frente para empreender. Se você não gosta, não tem para que forçar a barra, que não é fácil. Mas se você gosta, a resiliência vai ser construída no meio do caminho. Não precisa... lembrei o que eu ia falar. E outra, é um negócio tão maluco que em alguns momentos da minha vida eu vi acontecer comigo e vi acontecer com pessoas bem-sucedidas também, nesse tipo de conversa que a gente está tendo. Chega alguém para você e fala... Sabe aquela história? Depois que dá certo, eu sempre acreditei em você? Algo similar. É assim, ó, mas fulano de tal sempre foi inteligente. Inteligente o cacete. Não tem... É esforço. Quando você fala que o cara que empreendeu e se lascou todo no meio do caminho e cresceu, ele sempre foi inteligente, você está tirando o mérito dele. É como você chegasse para um atleta profissional que ganhou uma medalha e falasse, mas ele já nasceu para isso. Tem um dom. Cara, você pode nasceu com esse dom para ser um nadador, para ser um jogador. Isso. Você pode até ter uma predisposição, tá? Acredito muito nisso. Mas assim, o dom... Isso, só a predisposição te fez chegar lá, você está tirando o mérito do cara. Simplesmente vai lá, enfrenta, empreende. Se é isso que você quer, empreende, porque vai dar certo, é questão de tempo. Um dos fatores dentro de uma equação para o enriquecimento é o tempo. É o esforço que você coloca no que você está fazendo, o foco que você coloca no que você está fazendo e tempo. Não tem jeito, não vai enriquecer empreendendo da noite para o dia. Exatamente. Demora. Mas você vai curtir todo o processo. A gente fala muito das dores. R$10, galão de 20 litros para ficar bebendo água todo dia, quebrou, ficou devendo, ligação de banco. Mas tem as vantagens no meio do caminho. Empreender me proporcionou. E assim, não é que eu estou falando isso para aparecer. Eu estou falando para quem quer empreender ou quem está na jornada já de empreender. Estou falando que vale a pena, que vai dar certo, que vai chegar lá. O empreender me proporcionou viagens que eu jamais acreditei que conseguiria. Estados Unidos, fui para Las Vegas, fui para Orlando, em viagens diferentes, inclusive. Dezembro do ano passado eu estava em Orlando. Agora em outubro agora, estava passagem comprada para Orlando, inclusive acabei desistindo de ir por outros motivos, enfim, dentro da agência mesmo. Sim. Eu tive que botar um pouco mais de foco lá. Mas, cara, empreender me proporcionou um conforto maior para minha família. Eu ajudo os meus pais, a minha casa. Nunca imaginei que ia morar na casa que eu moro hoje, carro. Então, assim, tem a vantagem do empreender. Isso daí não acontece só quando você fala, agora eu estou bem sucedido. Isso daí acontece na jornada. Você vai ver a jornada, você trocando o seu carro de X por 2X, de 2X por 4X. É a jornada. Vai Legal. curtindo a jornada. Curtindo essa jornada, realmente. Aprendendo com os próprios erros, né? Aprendendo com os erros dos outros, entendendo que não existe coisa pronta nesse lance de empreendedorismo. Não existe receita de bolo. Existem, sim, algumas atitudes que precisam ser tomadas, alguns hábitos, alguns conhecimentos básicos que a gente vai aprendendo, mas receita de bolo, principalmente hoje, numa era de disruptura, numa era de inovação, sempre pegando aquelas ideias, inovando, reconstruindo. A gente fala muito aqui de dom, de talento, vários convidados do nosso podcast já falaram sobre isso. Eu enxergo o seguinte,
Dom é presente, né? A tradução da palavra dom é sinônimo de presente. Então, quando as pessoas falam, não, recebeu esse dom de Deus, recebeu o dom de liderar, recebeu o dom de empreender, recebeu o dom de ser músico, o dom de ser jogador de futebol. Eu vejo esses dons da seguinte forma. Aquele brinquedo Lego, que você encaixa todas as pecinhas e monta algo, eu vejo o dom dessa maneira. Você até recebeu. É claro que tem pessoas que têm uma propensão maior a cantarem, uma propensão maior a serem compositoras, uma propensão maior a empreender, uma propensão maior a serem médicas, mas isso não significa que ela não vai precisar se esforçar, que ela não vai precisar ralar, estudar, ter hábitos, se tornar um mestre naquilo, um especialista naquilo. Então, o dom chegou, olha, o presente é esse, o dom é esse, é um Lego, mas você que vai ter que montar. Se você quer usufruir daquilo, você vai ter que montar. Você vai ter que abrir a caixa, vai ter que ler um manual e montar aquilo que você precisa montar. Eu diria até que, usando essa mesma analogia que você está fazendo, o dom é só a primeira peça de uma construção enorme. Exato. É quase como se fosse a rota. Ok, essa rota para mim, show de bola, vou seguir essa rota. Mas não tem jeito, o esforço tem que vir. É tijolo por tijolo. Tijolo por tijolo. E aí nós chegamos numa próxima fase, um outro nível. Como é que aconteceu essa venda, então, da sua empresa nesse ramo, nessa indústria de cabines fotográficas e essa guinada, essa virada aí, que teve algo a ver aí com propósito de vida, com vocação profissional, com desejo de ajudar outros empresários? Como é que foi isso, Lucas? Vamos lá. Desde sempre, da fábrica para frente, pelo menos, eu tinha essa ideia de ajudar empreendedores, né? Ajudar no sentido de, ok, eu quero montar negócio que mude a vida do empreendedor, que ajude ele de alguma forma. Então, a fábrica de cabines fotográficas já era assim. Eu vendia não só uma cabine fotográfica, eu vendia um negócio, um modelo de negócio. Eu entregava praticamente um modelo de franquia, só que com toda a informação que ele precisava, mas não era franquia. Ele simplesmente vai comprar e vai seguir o caminho dele. Quando chegou a pandemia agora, recente, a pandemia... o setor de eventos parou, deu uma travada total, e aí eu falei, cara, não é isso que eu quero fazer. Eu já passava esse tipo de pensamento dentro da minha mente, é normal, toda hora que a gente está empreendendo, a gente fala, mas será que é isso mesmo que eu quero? Todo dia, toda semana ou todo mês você acorda e com vontade, pelo menos um dia dentro de um mês, com vontade de chutar o pau da barraca e mudar a vida da cabeça para baixo. É normal isso daí. Eu fui entendendo que era normal. Mas quando chegou a pandemia, o negócio parou, né? O setor de eventos parou. E eu já tinha outro negócio, que era a agência, só que a agência trabalhava para os meus negócios, para a minha empresa. Enfim, uma agência de marketing para a minha empresa, para poder a gente vender mais. E aí foi que eu entendi, eu vou abrir isso para fora. E aí eu abri a agência para fora. O mercado que cresceu absurdamente durante a pandemia. E eu falei, eu não quero mais empreender com a cabine fotográfica, com a fábrica de cabine fotográfica. E aí eu entrei em contato com um cliente nosso, eu não quis oferecer isso daí no mercado, eu entrei em contato com um cliente nosso, eu falei, se tiver que ser, se a minha rota é essa daí, vai dar certo. Um cliente nosso que eu entrei em contato, falei para ele, é o seguinte, empresa é isso, você já sabe, você já conhece, tudo mais, eu quero vender a empresa, você tem interesse em comprar? Aí, aqueles 30 segundos de silêncio no telefone, ele pensando, tipo, que ideia é essa, né? Eu dei muito foco, muita energia dentro da empresa. Ele falou, eu quero. Como é que funciona? Aí ele veio de São Paulo para Pirassununga, dá umas 2h30 mais ou menos, não é tão distante, para a gente conversar e a gente chegou a um acordo. Eu vendi com a vontade de, ok, eu quero ir para a minha próxima etapa, né? Eu sempre gostei muito de negócios, criar do zero, colocar dinheiro no bolso do empreendedor, abrir a mente do empreendedor para que, ok, ele tem isso, mas ele fatura X. Ele pode faturar 10X aquilo lá. Talvez ele só não tenha um conhecimentozinho, uma pecinha do Lego lá para encaixar e continuar crescendo a estrutura que ele tem. E a agência de marketing, na verdade é um nicho do marketing digital, sim, que é uma agência de lançamentos de produtos digitais. Sim. Basicamente o que a gente faz lá pega um conhecimento de alguém, empacota esse conhecimento e vende no mercado.
Basicamente é isso, por meio de um lançamento. Então, mais uma vez, eu me vi dentro do propósito, só que com outra ferramenta. A fábrica de cabine fotográfica era só uma ferramenta para o meu propósito. A agência de marketing digital é só mais uma ferramenta no meu propósito. E eu tenho certeza que qualquer outro negócio que eu abrir no meio do caminho, eu sempre vou estar querendo fomentar o empreendedorismo, querendo fazer com que o outro lado lá fature mais, mas com ferramentas diferentes, né? Então, eu sempre vi um negócio como uma ferramenta para poder atingir meu propósito. E a agência de marketing digital é justamente isso que ela faz. Empacota um conhecimento, utiliza uma estratégia dentro do mercado digital para vender aquele conhecimento. Bacana. Uma parte fica com o produtor do conteúdo, outra parte fica com a agência. Sim. Isso é eu acredito que muita gente não conhece. É algo muito novo, né? Essa questão de lançamento, até de marketing digital. Muita gente acha, principalmente, eu conheço N empresários, hoje já está um pouquinho melhor, mas antes, quando eu me mudei de São Paulo, voltei de São Paulo aqui para o interior, falava-se em marketing digital, o pessoal fala, Facebook? Antes era Facebook, né? Instagram? Isso aí é um cisquinho, é um pelinho, tá lá na ponta. Marketing digital nada mais é do que um marketing efetivamente. Sim. O marketing lá, o Papa do Marketing, Philip Kotler coloca, o composto de marketing, os 4 P's do marketing, e aplicado no meio digital. E obviamente que o ambiente digital ele veio revolucionando diversos segmentos, diversas linhas de pensamento, diversas linhas de trabalho, e inclusive o marketing. Então, nós temos hoje uma ferramenta poderosíssima, que é o ambiente digital, para se aplicar ao marketing. E não só para produto digital, né? Para tudo. Quem tudo. Empreende tem que estar com uma digital em dia. Indústrias podem estar no meio digital, indústrias B2B, tá? Indústrias que vendem de empresa para empresa. Aliás, a sua indústria era isso. Você fabricava os totens e você não vendia para a pessoa física. Você vendia ela para uma empresa que ia prestar serviços para as festas de casamento, de aniversário e tudo mais, não é isso? Sim. Então você teve a sua agência ali embrionária, era para trabalhar o marketing da sua indústria B2B. Então atentem-se a isso. E esse estilo, como você falou, só fala um pouquinho mais do que é esse lançamento. Às vezes as pessoas, lançamento? Lançamento o quê? Está lançando um modelo novo de sapato? Lançamento de moda, lançamento de moda inverno, moda outono. O que é esse lançamento quando falamos em marketing digital, Lucas? Tá. Quando a gente fala de marketing digital, envolve muita coisa. E o lançamento é só uma ferramenta dentro do marketing digital, é uma estratégia dentro do marketing digital que funciona muito bem para vender ou algo novo no mercado, ou algo que já existe, mas vende de tempos em tempos, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, e a gente acabou chamando isso de lançamento, apelidando isso daí de lançamento, digamos assim. Então, o lançamento, quando a gente vai lançar um infoproduto, um produto digital, um curso, um e-book, uma mentoria, ou até mesmo produto físico, a gente já lançou produto físico encapsulado de clientes nossos, inclusive cliente grande no mercado, nada mais é do que uma estratégia que segue um processo bem definido, uma receita bem definida, para poder vender em massa, em volume, esse produto, seja digital ou físico. Então, o lançamento é uma estratégia dentro do marketing digital. O marketing digital, para quem empreende, tem N formas de você ter acesso ao marketing digital. Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Por exemplo, se uma padaria quer vender mais, é só ela estar presente nas mídias digitais. O que a gente faz como lançamento? A gente simplesmente mostra de forma estruturada para um público-alvo um produto que ele possa interessar. E a gente gera o desejo dele naquilo lá. E onde é que está o público? Google, YouTube, Facebook, Instagram, agora o TikTok. Então, é uma forma de você estar presente, não importa o seu ramo, não importa o seu negócio. Se você está presente nas mídias sociais, você está fazendo marketing digital. Da forma mais simples possível, mas você estando presente, você está fazendo marketing digital. Agora, óbvio, existem
complexidades diferentes, né? Imagina uma escada, o degrau inicial é você estar presente nas mídias sociais. Daí é muito fácil. Vai gravar um vídeo mostrando sua rotina, seu dia a dia dentro da sua empresa, dentro do seu negócio e postar lá para gerar conexão com o seu público, tudo mais. O cuidado que você tem na hora de embalar algo. Enfim, é mostrar para o público que você tem um cuidado com o seu negócio. Isso daí já é fazer marketing digital, mas é o primeiro degrau da escada. E aí, subindo esses degraus, a gente tem tráfego pago no Google, tráfego pago, que são anúncios, né? Fazer os ads dentro do Google, dentro do YouTube, dentro do Facebook, Instagram, TikTok, enfim. E você vai subindo categorias em cima disso daí, degraus. Até o momento que você faz o marketing digital para sua empresa, seu produto, ou seja, o que for que você queira vender na internet, imóveis, não importa. Até chegar um momento que você está fazendo estratégias bem estruturadas. Imagina uma estratégia bem estruturada. A gente chama de funil de venda, né? Certo. É o primeiro contato com o público, aí leva o público para um outro ambiente, pega o contato dele, a gente chama de lead. Então, assim, são degraus. Se você for olhar para a maior complexidade do marketing digital, pode te travar. Quem está empreendendo, mas ainda não faz marketing digital, começa com o básico. Esteja visível nas mídias sociais. Sim. Quem está pensando em empreender, já comece empreendendo visível nas mídias sociais. Eu aposto o quanto você quiser, uma mesma empresa começando no mesmo dia que outra empresa similar. Se uma estiver, não vou nem falar fazendo marketing digital com anúncio, não, se ela estiver presente nas mídias sociais e a outra não estiver, essa daqui vai crescer 10 vezes mais. Eu não tenho nem dúvida disso daí. Que bacana. Não tenho dúvida. Olha aí, gente, olha aí. Atentem-se. Você que ainda não está presente nas mídias sociais, você que é empresário, empresária e ainda não faz um trabalho com as mídias sociais, acorda, tá deixando dinheiro na mesa, tá? Vamos se mexer aí. Então, hoje você é o comandante da agência Launch 57. Qual que é o site? Fala aí pro pessoal. Eu acho que vai ter que soletrar, né? Porque é uma palavra em inglês, né? Launch é lançamento, né? Lançamento 57. Então, mas vamos lá. Soletra pro pessoal aí o site. Vamos lá. Launch 57. L de Lucas, A de amor, U de uva, N de navio, C de casa, H de homem. 57, numeral, né? 57, 57. O 57 vem da jornada que a gente leva. Launch, lançamento, que é o que a gente faz, a estratégia principal que a gente usa. E a jornada dos 5 dígitos aos 7 dígitos. Então, no final das contas, o que a gente quer é que nosso cliente saia dos 5 dígitos faturados para os 7 dígitos. Sai de 10 mil reais para 1 milhão de faturamento anual. Então, esse é o nosso foco, né, dentro da Launch 57. E o site interessante. Isso. E o site é www.launch57.digital. Ponto digital. Ah, ok. Ponto digital. Launch57.digital. Lucas, uma palavra final que você queira dar aos nossos ouvintes, aos empresários e empresárias que estão acompanhando o nosso podcast Perfil Empreendedor. Bom, empreenda. Curta o processo. Eu sei que na maioria das vezes é difícil curtir o processo, porque o dia a dia do empreendedor normalmente é feito de 12 horas de trabalho, 14 horas de trabalho às vezes, 8 horas, 10 horas, enfim. Mas aprenda a curtir o processo, porque no final vale a pena. E se você não está presente nas mídias sociais, sua empresa, não importa do que seja, mais uma vez, não importa do que seja, não está presente nas mídias sociais, não está fazendo um marketing digital, nem que seja o básico do básico, faça. E eu não estou falando isso para vender meu serviço, não. Não estou aqui para isso, estou aqui para servir. Então, faça marketing digital. Não precisa ser complexo, pode ser simples. Pega o celular, grava um vídeo, mostra a sua loja, mostra o que você faz, mostra o carinho que você tem com o seu negócio. E eu te garanto, pode me cobrar. Vai lá no meu Instagram, @lucas.limav, né? V de verde, lucas.limav. Vai lá no meu Instagram e me cobra. Lucas, tô postando vídeo aqui, tem 2 semanas, não deu em nada. Me cobra que eu vou te ajudar. Eu tenho certeza que se você fizer isso daí, vai mudar o game do seu negócio. Muito bem. Lucas, foi um prazer estar contigo. Muito obrigado, cara. Tenho certeza que ajudou muita gente, aí, muitos empresários e empresárias que nos assistem. Valeu mesmo, brigadão. E você que nos acompanhou até agora, meu muito obrigado. Se você quiser conhecer um pouco mais o meu trabalho aí, como eu posso te ajudar também na tua empresa, acesse www.cristianomorales.com.br.
Um beijo para você e nos vemos no próximo episódio do podcast Perfil Empreendedor. Para você que quer empreender com propósito, inovação e lucratividade. Tchau, tchau. Perfil Empreendedor, o programa para você que quer empreender com propósito, inovação e lucratividade.